Paz, Senhor. Gostaria de compartilhar mais uma palavra do Senhor. A Bíblia fala no livro de Juízes 13, versículo 13 em diante. Relata sobre a história do nascimento de Sansão. A Bíblia fala que o Senhor apareceu a uma mulher estéril e disse o seguinte: Tu és estéril, mas conceberás, darás à luz, e não comerás nem comida imunda, nem beberás comida forte. É só para dizer que quando nós carregamos uma presença, ou seja, a presença de Deus, é necessário nós nos santificarmos. Pois diz a palavra do Senhor: sede santo como é aquele que vos chamou. Você está a carregar a presença de Deus, não é para você andar como o teu próximo, não é para você caminhar como o teu próximo. É necessário você ter em consciência que aquilo que eu carrego é maior daquilo que eu sinto, é maior daquilo que as pessoas estão a fazer. Eu não devo me assemelhar a quem não carrega. E aquela mulher, obedecendo à voz do anjo do Senhor, não comeu comida forte nem bebida, não comeu comida impura nem bebida forte. E ela foi, e o seu filho foi crescendo em graça, em estatura, tendo força e travando algumas batalhas contra os filisteus, pois os filisteus por muito tempo tinham derrotado o seu povo, e graças ao poder do Espírito Santo sobre a vida daquele menino, daquele homem Sansão, ele foi travando algumas batalhas, até que então esse mesmo homem conheceu uma mulher chamada Dalila. Ele, conhecendo essa mulher na qual era prostituta, os filisteus perceberam e foram diante daquela mulher dizendo: nós vamos te pagar e pedimos que nos revele o segredo deste grande homem. E esta mulher foi adiante de Sansão, pedindo e insistindo várias vezes, até que Sansão cedeu e disse o seu grande desejo. A Bíblia fala que Dalila se moveu de íntima tristeza até que Sansão revelasse o seu segredo. Dalila sabia que armas ela podia utilizar para revelar o segredo de Sansão. Ela sabia que o coração de Sansão estava mais voltado nela do que em Cristo, pois Sansão ele desagradou a Cristo, ou seja, desagradou a Deus, desagradou os seus princípios espirituais para agradar o homem. E o nosso maior erro como jovens, filhinhos de Deus, é que nós nos preocupamos mais em agradar o homem do que agradar a Deus, do que saber o que eu estou a fazer vai agradar a Deus. Nos preocupamos mais em satisfazer os desejos, as vontades das outras pessoas do que agradar ao Senhor. E Sansão, naquele momento, ele abriu mão de um propósito de vida pelaquilo que ele estava a sentir. O que quer dizer, Letícia? Quer dizer que nós devemos administrar os nossos sentimentos de acordo à palavra, não permitindo que os nossos sentimentos nos façam quebrar um princípio espiritual que é prioridade. Antes mais de nós termos um parceiro perante a nós, de termos um companheiro, é necessário nós conservarmos a presença de Deus, pois a presença de Deus vale mais do que qualquer coisa. Bem que a palavra de Deus diz: o céu e a terra passará, mas porém as minhas palavras não passarão. Sansão abriu mão das palavras do Senhor concernente à vida dele para agradar uma pessoa passageira que era Dalila. Muitas das vezes nós abrimos mão da presença de Deus, de algo eterno, para agradar alguém que é passageiro. E Dalila foi aos filisteus contando os segredos de Sansão, e os filisteus rapidamente foram adiante de Sansão, tiraram os seus olhos. O que quer dizer, Letícia? Que quando nós caímos, quando o Espírito Santo se desapodera de nós, quando o Espírito Santo sai diante de nós, nós passamos a não ver mais as coisas espirituais. Nós passamos a não ver o que é que os nossos inimigos estão a fazer. Nós passamos a ouvir. Sansão já não via os seus inimigos. Sansão ouvia. Por quê? Porque saiu o Espírito Santo dele. Saiu a presença de Deus dele. E ele se tornou um homem fraco. Todas as vezes que você cai em pecado, todas as vezes que você se afasta de Deus, todas as vezes que você não anda segundo a palavra, você se torna um homem fraco e os teus inimigos passam a zombar de ti. Sansão naquele momento já não via, ele ouvia. E o que acontece nos dias atuais? Nos dias atuais as pessoas, quando caem, quando se afastam de Deus, já não conseguem ver as coisas espirituais, só conseguem ouvir o irmão da igreja dizer: olha, eu tive um sonho contigo, olha, aconteceu aquilo. Por quê? Porque eles já não voltaram ao lugar de intimidade. E a palavra do Senhor diz que Sansão encheu-se de fúria. Em nenhum momento a palavra de Deus diz que Sansão se encheu-se de arrependimento, Sansão pediu perdão, não. Ele se encheu de fúria, pois ele estava mais preocupado com a traição de Dalila do que o seu
seu posicionamento em Cristo. Ele estava mais preocupado com os que os filisteus lhe fizeram do que a sua vida com Deus. Ele estava mais preocupado porque ele se encheu de tanta soberba que ele passou a pensar que aquela força que ele tinha era dele, não proveu de Deus. Por isso é que Sansão ficou com tanta ira, com tanta raiva e quis se vingar. Ele em um momento pensou, nossa, o Espírito Santo, a presença de Deus saiu de mim, o que é que eu vou fazer? Deus tem misericórdia. E muitas das vezes quando nós somos usados por Deus, nós temos em mente que é de nós mesmos, que é por benefício próprio, e nós não pensamos que é devido à graça de Deus. E nós quando pensamos que é por nós mesmos, nós passamos a ministrar por causa dos nossos dons, a pregar por causa dos nossos dons e a não se santificar. Quando nos damos conta que o mérito todo é de Deus, nós nos santificamos para preservar a nossa intimidade, preservar a nossa comunhão, e entendemos quando o Senhor diz, sede santo como é aquele que vos chamou, e não doamos as nossas paixões ao mundo, nem deixamos que os nossos sentimentos dominem sobre a nossa vida espiritual. Sansão deu domínio aos seus sentimentos, não teve domínio sobre os seus sentimentos e deixou que os seus sentimentos o dominassem, pois ele tinha medo que Dalila se apartasse dele, mas não teve medo que o Espírito de Deus se apartasse dele. Muitas das vezes nós temos mais medo de perder as pessoas do que perder a Deus. E a Bíblia bem fala que todos são passageiros, os céus e a terra são passageiros, mas porém a minha palavra não é passageira. Nós abandonamos mãos de alguém que não é passageiro para abrir por causa de alguém que é passageiro. E o que adiantou Sansão dar a sua vida a contar aquele segredo a uma mulher que no final das contas o traiu? Ele quebrou um princípio com Deus. Ele saiu do centro da vontade de Deus e ele acabou traído. E mesmo assim Sansão não se arrependeu. Muitas das vezes nós acabamos traídos, acabamos por nos entregar os nossos sentimentos a pessoas que não têm comunhão com Deus, a pessoas que não temem ao Senhor. E mesmo assim, o nosso coração não se quebranta diante de Deus. Nós nos enchemos de raiva, nós nos enchemos de sentimentos, ressentimentos que não provêm de Deus. E nós não nos preocupamos com o lugar da intimidade. E Sansão pediu a Deus força e matou os filisteus e acabou por se suicidar. Obviamente que o Senhor não queria que Sansão se suicidasse. Deus não apareceu àquela mulher para nascer um filho que ia se suicidar, não. Ele tinha um propósito com aquele homem. Mas a falta de administração na área sentimental levou a quebrar um princípio espiritual e um propósito. O que quer dizer, Letícia, nós não devemos amar alguém, ou seja, amar ao ponto de desagradar a Deus. Porque isso até não é amor. Porque um amor que transgride os princípios espirituais não é amor. Nós devemos amar em santidade, suportando todos os sentimentos, todas as vontades que nós possamos ter, por causa de um bem maior, que é Cristo e a comunhão com o Santo Espírito. Que possamos aprender a conservar isso, custe o que custar, não abrir mão do nosso propósito. Ei, você que é jovem, não abra mão do teu propósito, não abra mão dos teus princípios espirituais por ninguém. Que Cristo venha ser sempre a prioridade, que Cristo e as vontades espirituais e a sua palavra venham dominar todas as áreas das nossas vidas, não as paixões da nossa mocidade. Pois bem, a palavra do Senhor diz, jovem, lembrei do Senhor na vossa mocidade. Que possamos ser caminhados pela vontade de Cristo, que possamos ser caminhados pelo Cordeiro. Espero que Deus possa vos abençoar. Essa é a palavra que Deus ministrou em meu coração. Paz e graça, muitos beijos. Aleluia!